Aproximadamente 2 bilhões de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência visual e quase metade desses casos poderia ser evitado. O dado alarmante faz parte do relatório mundial sobre a visão que foi publicado pela Organização Mundial da Saúde. Ainda de acordo com a OMS, estima-se que 64 milhões tenham glaucoma, que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Pensando nisso, o médico da família e clínico geral do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Alfredo Salim, conversou com o oftalmologista Dr. Emerson Fernandes de Souza e Castro. Vamos acompanhar. Bom, gente, na conversa dessa semana, vamos falar um pouco de oftalmologia. O tema de hoje será glaucoma. Glaucoma, que é uma doença, eu diria uma doença traiçoeira, uma doença silenciosa e que traz uma série de problemas oftalmológicos. É uma das causas de amaurose, de perda da visão. Então eu resolvi conversar sobre esse tema, informações para a população. Então eu chamei o Dr. Emerson Castro, que é oftalmologista do Hospital Sírio-Libanês e aceitou conversar com a gente. Então, muito obrigado pelo convite, Emerson. Então a primeira pergunta é: Emerson, defina o que é glaucoma. Agradecer, doutor Salim, pela oportunidade de falar de uma doença que é muito importante. Glaucoma é uma doença que atinge o nervo do olho, é uma doença perigosa, porque você não sente, né? A pessoa fala, você tem glaucoma? Tem. O que você sente? Geralmente nada, né? Ela é silenciosa. É uma doença perigosa que ela é relativamente comum, especialmente depois dos 40 anos, mas quanto mais velho a gente fica, mais chance de ter. Uma doença que pode causar cegueira. É uma doença que a pessoa vai perdendo lentamente o campo de visão. Isso é bom por um lado, porque o médico e o paciente têm tempo de diagnosticar e controlar numa fase precoce, mas é ruim por outro, porque a pessoa não percebe o glaucoma. Então, tem essa dualidade. Então, é uma doença que vai geralmente ter uma evolução lentamente progressiva, e ela é traiçoeira, como o senhor acabou de falar. Quer dizer, a pessoa não sente e ela é complicada por causa disso. Muito bem. Então você está diante de uma doença, nós estamos falando com o público leigo, e que de repente fala, então existe uma doença que é traiçoeira, uma doença que é silenciosa e que pode levar à perda de visão, mesmo que lentamente, mas pode levar. Então, o que é que eu posso informar para quem está nos vendo, Emerson? O que fazer? Quer dizer, como é que uma pessoa vai ter certeza que não tem glaucoma? Qual é a incidência? Qual é mais no sexo masculino, feminino? Em que idade? Tem algum sinal que a pessoa pode verificar? Não, eu tenho mais chance de ter glaucoma ou não? Como é que se comporta uma pessoa com glaucoma? Quer dizer, como é que a pessoa vai fazer para saber que tem ou não glaucoma? É isso aí. Então, assim, primeira coisa, o glaucoma, na maioria das vezes, existem algumas formas de glaucoma, mas via de regra, o glaucoma não sente nada. Então, o paciente vem no consultório e fala, Emerson, vim fazer a consulta, mas não estou sentindo nada. Beleza, mas não sente nada mesmo. O glaucoma ele é diagnosticado basicamente no exame oftalmológico através do fundo do olho. A gente examina o nervo do olho e o nervo depende da característica desse nervo. Você tem mais chance de ter ou não glaucoma, primeiro. Segundo, você mede a pressão do olho e na maioria das vezes o glaucoma ele vem junto com o aumento da pressão do olho. Existem alguns glaucomas, a gente pode até falar um pouco disso, que ele não tem a característica de aumento da pressão. 30% dos glaucomas, a pressão do olho é normal, e aí tem outras características que a gente fica atento. Mas via de regra é isso. Quem é predisposto, quem está sujeito a ter glaucoma? Geralmente o glaucoma vem depois dos 40 anos de idade, especialmente na população afrodescendente, pessoas negras têm mais chance de ter, pacientes com alta miopia acima de 4, 5 graus têm um pouco mais chance de ter, mas via de regra a idade é o principal fator. E qual a oportunidade de diagnosticar isso? É interessante que a natureza é sábia. Com 40 anos de idade, a gente começa a ficar ruim para ler de perto. E é nessa fase que o glaucoma começa a aparecer. Então, o que a gente sempre recomenda é a grande oportunidade de ver glaucoma
é com 40 anos de idade, que você vai no oftalmologista para ver o grau, que é legal ver o grau, mas o que realmente é importante é você ver a saúde dos olhos, você avaliar glaucoma pelo nervo do olho, você avaliar a retina, né? O fundo do olho dá grandes sinais, não só de doença do olho, mas como doença do resto do corpo, porque eu estou vendo ao vivo o nervo, as artérias, as veias, então é uma maneira que a gente ajuda também o clínico geral a entender o que está acontecendo dentro do corpo. Mas a grande oportunidade é essa, durante o exame oftalmológico, e você consegue ter uma suspeita. Se houver suspeita de glaucoma, existem alguns exames específicos e que hoje a gente tem uma gama muito grande de possibilidade de você ter um diagnóstico mais preciso do glaucoma. No passado, a gente só olhava o nervo do olho, suspeitava e gerava muita confusão. Hoje não, hoje a gente tem um arsenal diagnóstico muito interessante e que facilita a vida da pessoa. Então você me disse que o principal é fazer um exame oftalmológico, quer dizer, ir a um consultório de um oftalmologista para fazer uma avaliação da visão, fundo de olho, medir pressão e tudo mais. Com que idade a pessoa deve fazer, então, de rotina, mesmo não sentindo nada? Qual é a idade que a pessoa vai fazer o primeiro exame oftalmológico? Em quem não tem sintoma. Esse é o principal, né? Pensando em glaucoma, né, a gente examina desde o nascimento, tem o teste do olhinho, mas como o glaucoma é muito mais comum depois dos 40 anos, quem examinou depois dos 40 anos, bem examinado, vendo o fundo do olho, é muito difícil o glaucoma pegar essa pessoa de jeito, como eu falo, né? Então, quem tem uma rotina de exames, pelo menos anual, exame anual, a partir dos 40 anos de idade, olhando o fundo do olho, olhando o nervo, é muito difícil a pessoa, se o glaucoma aparece, é muito difícil escapar. E se você pegou precocemente, e é isso que a gente quer, né? A gente não quer pegar glaucoma, como chega muitas vezes no consultório, a paciente já não está enxergando. E aí, a partir do momento que o paciente não estiver enxergando, é mais difícil de você controlar. Um dado importante, doutor Salem, que tem uma pesquisa recente que a gente fez pela Sociedade Brasileira de Glaucoma, mostrando que quase metade dos pacientes acham que o glaucoma é uma cegueira que pode ser reversível. O que significa isso? Se eu tenho catarata, a catarata deixou eu cego, eu tiro a catarata e eu volto a enxergar. O problema do glaucoma é que ele é irreversível. O que perdeu, perdeu. Por isso que é muito importante a gente ver antes de perder. Você vai com 40 anos, nessa fase, se você diagnostica glaucoma numa fase precoce, é uma coisa. Se você já pegou ele adiantado e aí a pessoa já tem sintoma, o campo de visão fica mais restrito, a pessoa só enxerga no centro, aí você tem, mesmo nessas fases, você tenta manter esse campo de visão, mas aí é mais complicado. Então o ideal é pegar precocemente e a população brasileira não tem isso ainda muito bem sedimentado, que é uma doença que não tem sintoma, né? Isso a pessoa, mas eu não estou sentindo nada, mas o glaucoma não sente nada no começo, na maioria das vezes. E o pior é que ele é irreversível. Aliás, é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Tem muita gente, estima-se que 2 a 3% da população brasileira tem glaucoma, e a maioria não sabe que tem. Então, esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação é fundamental para evitar cegueira, e uma cegueira que é reversível, que é controlável, mas não é reversível. O glaucoma é mais ou menos igual a pressão alta, hipertensão arterial, diabetes. Você tem controle, mas você não tem cura ainda. Falar um pouquinho de glaucoma congênito cabe aqui, Emerson? Felizmente, o glaucoma congênito é raro, é muito raro, e o diagnóstico não é tão complicado. Geralmente é o pediatra ao nascimento, a mãe percebe que a criança nasce com o olho muito grande. O glaucoma congênito, apesar de chamar glaucoma, ele tem uma característica diferente, são glaucomas difíceis de tratar, é uma doença bem complicada. Existe um monte de tipo de glaucoma. Existe um glaucoma que dói, que é o glaucoma de ângulo estreito, que é um glaucoma que são pessoas predispostas. Como eu falei, o fator de risco importante é o histórico familiar. Esse glaucoma de ângulo estreito geralmente tem um fator familiar importante. A avó ou a mãe teve uma dor muito grande e perdeu a visão. Essas pessoas especialmente têm que ter atenção
em relação à prevenção do glaucoma. Esse tipo de glaucoma tem um manejo um pouco diferente, mas também, se você pega numa fase precoce, faz muita diferença. Tem uma forma de glaucoma, que a gente comentou, que é o glaucoma de pressão normal. Então a pessoa fala assim, pô, a pressão do meu olho é normal e eu tenho glaucoma. É verdade. E especialmente esse tipo de glaucoma, ele tem uma característica interessante e que o clínico geral ajuda muito o oftalmologista. Ele tem o glaucoma, ele altera o nervo do olho. Uma das características do glaucoma de pressão alta é que a pressão alta no olho, ela vai danificando o nervo do olho, a pessoa vai perdendo as fibras do nervo óptico. O nervo óptico é como se fosse um fio, uma fiação, e ele vai queimando aos poucos. Esse glaucoma de pressão normal, esse fio queima aos poucos por falta de fluxo de sangue nesse nervo, falta sangue. Então tem pessoas, por exemplo, quem tem esse glaucoma de pressão normal? Geralmente pessoas que têm pressão muito baixa. A pessoa que tem glaucoma de pressão normal, que tem hipertensão arterial, que pode ter, não é interessante fluxo sanguíneo no nervo óptico. Olha que interessante. Então, uma das dicas que a gente fala, se quem tem glaucoma e é hipertenso, é bom geralmente discutir com o seu médico clínico, cardiologista, para não baixar demais a pressão arterial, que isso pode atrapalhar um pouco no tratamento de glaucoma. Então tem coisas que podem atrapalhar, cigarro, por exemplo. Tudo que atrapalha a saúde do nosso corpo atrapalha glaucoma. Então se eu tiver uma saúde boa, o glaucoma ajuda. E tem coisa que atrapalha, por exemplo, o cigarro atrapalha, beber demais atrapalha, tudo interfere. Tem alimentação saudável, existem trabalhos, por exemplo, que folha, para quem tem glaucoma, folha verde escura ajuda, berinjela, tem um estudo interessante, que berinjela que tem as antocinas pode ter um efeito protetor, mas tudo isso ajuda, algumas coisas atrapalham, mas o tratamento, o único tratamento que ainda está aprovado para o glaucoma é baixar a pressão do olho ou com colírio, ou com laser, ou com cirurgia. Felizmente, na maioria das vezes, só com colírio resolve. E isso é muito comum o paciente falar, pô, eu vou no médico, começa a achar coisa. Gente, você evita a cegueira com um colírio ridículo. Então, eu diria que é um dos melhores custos-benefícios da medicina, você evitar ficar cego através de um colíriozinho. Então, isso realmente faz diferença. Então, por isso que a gente insiste no diagnóstico e nesse tratamento o mais precoce possível. Né? Muita gente sabe que tem glaucoma e quando a gente prescreve algum medicamento, fala, não posso receber esse remédio porque piora meu glaucoma. Ou então, drogas que pioram o glaucoma ou descompensam o glaucoma. E às vezes, colírios também que são usados inadvertidamente, que podem descompensar o glaucoma. Fala um pouco sobre isso, Emerson. O senhor falou uma coisa fundamental. É engraçado, às vezes as pessoas acham que colírio não é remédio. O pior colírio que tem para o glaucoma e para o olho é colírio de corticoide. Quando ele vem indicado pelo seu médico, ótimo. Mas para quem tem glaucoma e para quem não tem, o colírio de corticoide por um uso muito prolongado, ele pode causar glaucoma, pode causar catarata. Então esse é o pior remédio para o glaucoma é corticoide. Ah, mas minha mãe tem catarata, ela operou catarata e está usando colírio de corticoide, ótimo. O uso controlado é tranquilo, com o seu médico em cima. Mas usar inadvertidamente é problema. Então, corticoide, tanto colírio quanto sistêmico, por boca ou pela veia, ele pode ser um problema para quem tem glaucoma. Então, para quem tem glaucoma, ou eventualmente para quem não tem, o uso prolongado de corticoide, a gente recomenda monitorar a pressão do olho e passar no oftalmologista, para avaliar se está tendo algum tipo de efeito e aí você consegue corrigir. Para alguns tipos de glaucoma que a gente falou de ângulo estreito, o olho ele tem um líquido que é produzido e tem um ralinho. Algumas pessoas têm esse ralo estreito. Tem remédios que entopem esse ralo, que favorecem entupir esse ralo. E aí sim, a gente precisa evitar, por exemplo, tem antialérgico que atrapalha isso, tem remédio calmante que atrapalha isso. Felizmente, a quantidade de o glaucoma que tem essa grande restrição para essas drogas é a minoria dos glaucomas e geralmente o paciente é bem orientado. Eu tenho uma paciente que fala, você não pode tomar nem água sem falar comigo. E aí a gente dá uma lista de remédio para esses pacientes. Mas o senhor tem razão,
Mas o principal é o colírio, que a pessoa usa, às vezes compra na farmácia, acha que não é remédio. Eu tenho uma criança que eu atendi, um bebê, a criança tinha obstrução do canal da lágrima, ela foi lá no Hospital das Clínicas, a mãe pingou por 1 ano colírio de corticoide, deu glaucoma e catarata na criança. Então não é brincadeira, remédio, o colírio é remédio e precisa ter juízo e controle no uso disso, né? Foi muito gostoso falar sobre glaucoma com você. Você deu uma aula sobre glaucoma. Fiquei muito feliz. Não é infelizmente, faz parte do nosso dia a dia. Estamos gravando o último programa desse estilo, entrevista do Dr. Salim, aqui na Band News. Continuo à disposição da Band News, mas essa é a última entrevista que eu gravo nesses moldes. Gostei demais de conversar com você sobre esse assunto. Você realmente esclareceu a população, que é a nossa missão, e eu deixo a mensagem final para você, Emerson. Doutor Salim, sim, eu sou seu fã, então, e sempre, o senhor sabe, a gente recorre para o senhor. Eu não estou aqui para fazer médico, o senhor sabe disso. O senhor é médico de verdade e essa acho que é a intenção da gente, é informar e ajudar do fundo do coração, né? A gente virou, enquanto o doutor Salim aqui sábado, domingo, ele é guerreiro e faz de coração. E acho que a grande mensagem é que o senhor está dando, quer dizer, o que nós estamos aqui fazendo é dar informação, ajudar a pessoa que às vezes não tem muito recurso e falar sobre um assunto que pode evitar cegueira, uma coisa tão simples e que basicamente, você vai no seu oftalmologista com 40 anos e se você tiver familiar com glaucoma, fica esperto. Se seu pai tem glaucoma, sua mãe tem que ter atenção redobrada em relação a isso. Então, eu super agradeço a oportunidade e feliz de poder falar um assunto super importante e falar de saúde e falar de prevenção, que é o que de verdade faz diferença. Super obrigado. Um forte abraço, Emerson. Muito obrigado. Valeu.